E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Kelso, aqui do Física, e nosso tema de hoje é notação científica. Nessa aula nós vamos ver transformar um número em notação científica. Aí muita gente pergunta, Kelso, para que serve notação científica? Para que inventaram esse negócio, né? Então, a notação científica serve para quê? Para você expressar um número muito grande ou um número muito pequeno. E para você também fazer alguns cálculos, facilita bastante a notação científica. Eu vou dividir essa aula em três partes. Parte 1, que é a notação científica em si, né? A transformação de números em notação científica. A parte 2, que é a adição e subtração de notação científica. E a parte 3, que é a multiplicação de notação científica. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para você ativar a notificação para essas aulas. Olha que bacana! E não esqueça de dar o joinha e compartilhar esse vídeo. Então, pessoal, notação científica, né? Como eu tinha explicado agora há pouco, notação científica para que serve? Para que serve? Para que inventaram esse negócio, né? Notação científica para você expressar números muito grandes ou números muito pequenos. Também serve para você fazer cálculos para facilitar a sua vida. Então, no caso aqui, vamos supor o seguinte: eu tenho este número aqui, ó. É o 300 milhões. Bom, é até um número até fácil de falar, né? Não chega a ser um número tão grande assim, mas você viu que é bastante Zé para escrever, né? Então o que eu faço? Passo ele para a notação científica, é muito mais simples de escrever, né? E de falar também. Então nesse caso eu tenho aqui, ó, igual a 3 vezes 10, como eu tenho aqui 8 zeros, 10 a oitava. Sempre tá o Kelso. Por que você colocou 10 a oitava, então 10 a menos 8? A gente vai ver isso agora, tá? Só estou dando alguns dois exemplos aqui. Bom, vamos supor que eu tenho esse outro número aqui, ó. Tá vendo esse número? Esse número aí é complicado, né? Esse número é complicado pra caramba. Ele tem muitos zeros, é difícil de falar, é difícil até de escrever. Vocês viram que eu demorei um tempo, né? Até acelerei um pouquinho o vídeo, né? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 18 zeros, tá? E mais esse 1 aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. Então o número fica muito mais fácil você falar 1,6 vezes 10 a menos 19 e 3 vezes 10 a oitava. Não é isso? Bom, esse número aqui, esse 3 vezes 10 a oitava, é a velocidade da luz no vácuo. Tá? É 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esse número aqui é a carga do elétron ou a carga do próton. Né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Então é para a gente expressar números muito grandes e números muito pequenos. E também tem como a gente expressar números comuns, né? Por exemplo, 200. Posso então colocar o 200 assim, ó, 2 vezes 10 ao quadrado. Tem como expressar, por exemplo, também 0,004. Eu também posso escrever 4 vezes 10 a menos 3. Não é assim? Bom, para que serve nesse caso aqui, se eu posso colocar somente 200? Aqui nesse caso, para a gente poder fazer cálculo. Facilita bastante a nossa vida quando a gente vai fazer cálculo, notação científica. Né? Porque, primeiro, a gente não pode usar calculadora nem no Enem, nem em vestibulares e nem em concurso. Então, quando você transforma números em notação científica, dependendo do cálculo que você vai fazer, facilita a sua vida. Bom, como que a gente faz para a gente poder passar números para a notação científica? Nós temos algumas regras, vamos colocar assim, tá? Então aqui eu tenho regras para a gente poder colocar números em notação científica, beleza? Primeira regrinha nossa é a seguinte, vocês viram que é um número vezes a base 10 elevado ao expoente. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é isto. Então é n vezes 10 elevado a A. O número que está na frente, por exemplo, aqui nesse caso aqui é o 3. O 10 elevado a A é a potência de 10, né? A base 10 com a potência dela, que seria 10 a oitava. Beleza? A mesma coisa acontece nos outros números. Ó. N é 1,6 e 10 a menos 19 é o 10 elevado a A, ou é o expoente. Tá? Aqui também e aqui também. Beleza? Tá. Então a primeira regrinha nossa, eu vou colocar como número 1,
tá? Vamos colocar como regras, é expressar o número n vezes 10a. A segunda situação, a segunda regra, né, é você pegar este número aqui, o n, e analisar ele, ou colocar, quando você faz a sua anotação científica, ele assim, quer ver, ó, n, ele tem que estar entre 1 e 10, tá? O 1 entra, né, que eu posso ter, por exemplo, 100, é 1 vezes 10 ao quadrado, mas o 10 não entra porque o 10 já é a base, tá vendo? A base aqui, 10 elevado a A, então a gente pode colocar o seguinte, esse número n, que é esse número aqui, 1,6, 3, 2 e 4, ele tem que estar entre 1 e 9,99999 e assim por diante, beleza? Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder ver como que a gente passa para a notação científica. Porque tem umas regrinhas de andar com a vírgula para a esquerda, andar com a vírgula para a direita, né? Não sei se você lembra disso, ou se você não sabe, vamos aprender agora. Então, o primeiro exemplo aqui, eu vou colocar como exemplos. Então, o primeiro exemplo nosso aqui é o seguinte. Eu tenho esse número aqui, ó, 6.000. Tá? Vou pegar números menores, tá? 6.000. 6.000, como é que eu vou fazer para eu passar para a notação científica? Bom, primeira coisa que você vai ver onde está a vírgula desse número. Bom, a vírgula dele não está explícita, ou seja, não está ali à amostra. A vírgula dele está aqui, ó, no último número, que no caso aí é o zero, né? No último algarismo, vamos colocar assim, que é o zero. Então, nesse caso aqui, como que eu vou fazer? Eu tenho que passar este número para n. Esse n tem que estar entre 1 e 10. Então, eu vou ter que andar com a minha vírgula, né, com a vírgula do número, né, para cá. Ó. Então, essa vírgula está aqui, eu vou ter que posicionar ela entre esses dois números aí. Bom, quando eu posiciono essa vírgula entre esses dois números, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui igual, aí é 6, eu não preciso mais colocar o 0, 0, 0, né, vezes 10 a terceira. O que eu fiz? Eu andei a vírgula 3 casas, 1, 2, 3. Eu falo casas, não zeros, beleza? Bom, a gente vai aprender por que ficou positivo, beleza? Bom, o outro exemplo meu aqui, exemplo 2. Vamos supor que esse número aqui, ó, 0,0004, beleza? Tá. Bom, o que eu vou fazer? A vírgula do número já está ali, né? Você vê que a vírgula está entre esse 0 e esse 0. Bom, tá, não está escondida, vamos colocar assim, igual o do 6.000. Bom, o que eu vou fazer aqui? Cantar com a vírgula para cá. E para onde que eu coloco a vírgula? Aqui, ó, atrás aqui do 4, certo? Então, meu número vai ficar como? Meu número vai ficar 4 vezes 10. E eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4. Que eu andei o 4 também. E também conta. E também é a casa que eu andei. Então, nesse caso aqui, ficou quanto? Menos 4. Foram 4 casas que eu andei. Então, bom, a regra é a seguinte. Se você anda a vírgula para esquerda, você coloca o expoente positivo. Ou seja, eu andei 3 casas para a esquerda. Então, 3 ou mais 3. Mas a gente não precisa nem colocar o mais. Se eu ando com a vírgula para a direita, aquela quantidade de casas, eu coloco o expoente, né, que é aquele número ali, o que? Negativo. Então, eu andei aqui 1, 2, 3, 4 casas. Então, o número fica o que? Negativo. O expoente ali da base 10 fica negativo. Só que aí, esse negócio de esquerda, direita, o pessoal confunde muito. Sabe o que eu faço? Eu faço o seguinte, vamos pegar aqui um número, por exemplo, o 6.000 mesmo, né? Então eu pego aqui 6.000, ó. Você vê como é que eu escrevi o 6.000? Eu escrevi primeiro 6, depois os zeros. O último número que eu escrevi foi qual? Esse aqui foi o meu último número que eu escrevi. E esse aqui foi o primeiro número que eu escrevi. Certo? Então o que eu faço? Eu faço, porque a gente não escreve de trás para frente, né? Então o que eu faço? Vocês perceberam o que eu falei? A gente não escreve de trás para frente. O que eu faço? Eu falo que essa parte aqui é a frente do número. E essa aqui, o último número, é atrás do número. Então eu tenho a frente do número, que é o 6, e tenho atrás do número, que é o meu último 0. Na verdade, o que eu faço aqui? Quando eu venho contando a vírgula aqui, né, as casas da vírgula, o que eu faço? Eu vou andar com a vírgula para frente do número. Aí o número fica positivo, tá entendendo? Para frente, positivo.
E eu vou andar com a vírgula para trás do número. E esse número fica o quê? Negativo. Então, vocês entenderam? Fica muito mais fácil. Para frente do número, positivo. Para trás do número, negativo. Então, vou dar um outro exemplo para vocês verem como é que é feito. Então, vou colocar exemplo 3 aqui. Vamos supor que eu tenho esse número aqui, cara. Ó, eu tenho aqui 720 vezes 10 à quinta. Bom, se você olhar e falar, cara, já está em notação científica, né? Não, não está não. Porque esse 720 não está entre 1 e 10. Tá? Então, eu não posso falar que isso aqui é uma notação científica. Eu posso até fazer um cálculo com esse número desse jeito. Mas falar que é notação científica, não. Tá? Então, nesse caso aqui que eu faço, onde está a vírgula do meu número? Está aqui, ó. Tá no finalzinho do número, né? No zero, não está explícita a vírgula. Então, nesse caso, como é que eu faço? Vou pegar essa vírgula aqui e andar e colocar entre o 7 e o 2, porque esse número tem que estar entre 1 e 10. E 7,2 está entre 1 e 10. Então, nesse caso, o meu número é qual? Meu número é 7,2 vezes 10 à quinta. E aí, eu andei quantas casas para frente? Vocês viram que eu andei com a vírgula para frente, né? Então, eu andei uma, duas casas para frente. Se é para frente, o meu expoente eu tenho que somar mais 2. Então, aqui, ó, porque lembra que é o positivo? Então, vai ficar mais 2. Então, eu andei com a vírgula para frente do número, duas casas mais 2. Então, o meu número agora vai ficar como? Então, este número aqui vai ficar 7,2 vezes 10, 5 mais 2, 7. Então, é 7,2 vezes 10 a sétima. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Então, eu tenho esse número aqui, galera. É 0,0048 vezes 10 a sexta. Aqui, ó, já está em notação científica. Não, não está. Porque esse número 0,0048, ele não está entre 1 e 10. Então, eu vou ter que transformar esse número, que ele fique desse jeito, 1,6, 3, 2, 4, né? Igual eu fiz dos outros exemplos ali. Então, vamos fazer o seguinte, esse número aqui não está entre 1 e 10. Então, o que eu faço? Pego a vírgula dele e ando para trás do número. E eu vou andar quanto? Ó, até aqui. 1, 2, 3 casas, né? Eu andei até chegar no 4,8 e não 48, que 48 não está entre 1 e 10. Então, nesse caso aqui, que eu faço? Eu faço o seguinte, 4,8 vezes 10 à sexta. E eu andei quantas casas? 3 casas para trás do número. Então, menos 3. Então, como é que vai ficar meu número aqui? O meu número vai ficar 4,8 vezes 10, 6 menos 3 dá 3. Então, galera, é assim que a gente faz para a gente poder passar qualquer número para a notação científica. Então, galera, vocês viram que notação científica é bem simples, né? Então, não esqueça que nós temos a parte 1, que foi essa aula, a parte 2 é adição e subtração, a parte 3 é multiplicação e divisão de notação científica. Então, não se esqueça de ativar o sininho. Se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o joinha, compartilhe ela. E, galera, até a próxima aula. Valeu!